E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje falaremos de termoquímica, assunto esse aí de físico-química, e daremos hoje os conceitos aí iniciais na aula de número 1. Mas antes, porém, é preciso que você siga nossas redes sociais aqui, o Instagram, o Facebook, e se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, se inscreva para nunca mais perder nenhum vídeo. Então vamos à nossa aula, galera. Ok, pessoal, agora vamos dar continuidade aqui, vamos falar de termoquímica, mas reiterando aqui, não se esqueça aí de seguir a gente aí no Instagram e também curtir a nossa página no Facebook, beleza? Então vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar de termoquímica sobre os conceitos gerais, beleza? Se nós lembrarmos aí, nós temos três estados físicos aí da matéria, né? O estado sólido, o líquido e o gasoso. E esses estados, eles podem mudar, ou seja, pode ocorrer as mudanças de estado físico ou também chamado de mudanças de estado de agregação. Então a passagem do estado sólido para o líquido te chama de fusão. A passagem do estado líquido para o gás é vaporização. Bem, mas quando eu passo do estado sólido para o líquido, é necessário que eu absorva energia. Beleza? Então eu tenho que absorver energia para que eu mude o meu estado de agregação. Por isso que esta seta aqui, nesse sentido, eu tenho que a absorção de calor. Acontece do mesmo jeito quando o líquido passa para o gás, né, que é a vaporização. Tem que ter absorção de calor. Olha só, quando eu coloco uma poça de água, e essa água que vai evaporando lentamente. O que ocorre é que esse líquido ele absorve o quê? Calor. Perfeito? Já o processo contrário, quando, por exemplo, eu tenho a mudança de gás para líquido, eu tenho um processo chamado de condensação. Já nesse processo, há a liberação de calor. No líquido para o sólido, a mesma coisa. Eu vou chamar de solidificação. Também tem que ocorrer o quê? A liberação de calor, beleza? Então, nesse processo aqui, olha, então a termoquímica é o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações químicas, beleza? Eu tenho dois tipos aí de reações químicas. Eu tenho as endotérmicas e as exotérmicas. O prefixo endo significa para dentro, ou seja, nas reações endotérmica ou também nos processos endotérmicos, há absorção de calor. Ou seja, no processo absorve calor. E já nos processos exotérmicos ou reações exotérmicas, há a liberação de calor. E o que vem a ser calor, pessoal? Calor nada mais é que energia em trânsito. Ou seja, é a movimentação aí da energia cinética, o movimento aí, né? E já a temperatura, a gente não pode confundir temperatura com calor, beleza? A temperatura está associada ao calor, mas não se confunde. Tem muita gente que associa, eu estou com muito calor, né? A temperatura, na verdade, é a medida da quantidade de calor. Ou seja, é a medida da energia cinética, né? É um pouco diferente. Sempre que estudamos calor, a gente tem que associar a esse termo aqui, calorimetria. Calorimetria nada mais é que o estudo e a medição das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante os fenômenos físicos ou químicos, beleza? As unidades de quantidade de calor. Comumente, a gente usa o que? A unidade caloria, ou cal. Na termoquímica, a gente usa bastante a quilocaloria, que significa 1 quilocal, que é a mesma coisa que 1000 calorias, beleza? Já para o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de energia é o Joule, que te representa aí pela letra J. Então, o que são calorímetros, né? São aparelhos usados aí para medir a quantidade de calor que é liberada ou absorvida em uma transformação física ou química. São os calorímetros, beleza? Então, o estudo é calorimetria, o aparelho são os calorímetros. O mais comum é este aqui, ó. Eu sei, ficou muito feio, mas é só para exemplificar. A gente coloca, por exemplo, um beck aquecido dentro da água aqui do calorímetro. A água aqui se aquece, né? Pela elevação da temperatura da água,
a gente pode calcular a quantidade de calor que é liberada ou absorvida. Para isso, a gente tem que colocar aí um termômetro, beleza? Então, esse aqui é um termômetro que é para medir justamente a questão da temperatura da água. Esse martelo bem aqui é um agitador elétrico. E essa caixa aqui são tampas isoladas, tá? São isolantes. Para a gente saber isso aqui, a quantidade de calor do corpo é igual à quantidade de calor que vai ser recebida pela água, né? E a quantidade de calor recebida vai ser a massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação da temperatura. Aí você vai ter aí a quantidade de calor recebida, né? Porque a gente sabe que a quantidade de calor do corpo vai ser igual à quantidade de calor recebida aqui pela água aqui do aparelho. Então é um esquema bem fácil de você saber aí, né? Por exemplo, se eu tiver aqui, vamos imaginar aqui um recipiente com água. Aqui eu coloco um termômetro aqui. Aqui eu coloco, vamos dizer, uma substância aqui. Uma substância aqui qualquer, para evaporar. Vamos dizer aqui que aqui a temperatura da água seja 25 graus Celsius, beleza? Só que depois que eu coloquei aqui esta substância aqui, uma substância qualquer, depois de algum tempo, a temperatura que marcou pelo termômetro, 15 graus Celsius, beleza? Então o que aconteceu? Qual foi o tipo de processo que aconteceu? Então aqui foi um processo o quê? Endotérmico. Por que foi endotérmico? Porque para evaporar, a gente viu lá, para evaporar é passar do quê? Do estado líquido para o gasoso. Então tem que absorver energia. Então absorve energia aqui do meio, certo? Então logo a temperatura dessa água aqui que está aqui, ela cai, certo? Por isso que esse processo aqui de evaporação desse líquido que eu coloquei nesse recipiente aqui é endotérmico. Endotérmico. E a água, ela perde energia para cá, beleza? Se ela perde energia, né? A temperatura dela o quê? Cai. E essa aqui absorve energia para que ela possa o quê? Evaporar. Beleza? Agora vamos ver algumas questões para você tirar sua dúvida aí. Ó, uma questão interessante. Ao se dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônio em água a 25 graus Celsius, obteve-se uma solução cuja temperatura foi de 15 graus Celsius. A transformação descrita caracteriza um processo do tipo quê? Endotérmico. Ou seja, se eu tinha água aqui, coloquei cloreto de amônio, certo? Coloquei cloreto de amônio. E a temperatura da água, ela diminuiu de 25 para 15, então ela perdeu energia aqui para o cloreto de amônio. Ou seja, o cloreto de amônio ele absorveu energia. Se ele absorveu energia, é um processo o quê? Endotérmico, certo? Se você colocar a mão aqui na parede desse recipiente, você vai notar que está um pouco o quê? Frio, devido à diminuição da temperatura aqui, beleza? Aqui da conjunto aqui, na verdade. Então, o processo é endotérmico. Quando colocamos água numa moringa ou jarro de barro, ela atravessa as paredes desse recipiente e, chegando à superfície externa, evapora-se lentamente. Com isso, a água restante diminui de temperatura, mantendo-se fresca, ou seja, em temperatura menor que a do ambiente. Que explicação você poderia dar ao fenômeno? Isso aqui é muito utilizado no interior. Por exemplo, aqui no interior do Maranhão, nas casas, né? Usa muito filtro de barro, na verdade, não é nem de barro, é de cerâmica, certo? Não é nem de barro. De cerâmica. O que ocorre? No filtro, quando você coloca a água, o filtro ele é poroso, né? Então, algumas moléculas de água, elas atravessam para o lado externo. Só que quando elas atravessam, elas começam a absorver energia do sistema aqui, do filtro da água que está aqui. Começa a receber calor, a absorver calor daqui, certo? Para poder o quê? Evaporar. E a gente viu lá no início que o processo de evaporação é um processo endotérmico. Ele absorve calor. Se ele absorve calor e esta água aqui está perdendo energia, ou seja, aqui está roubando calor daqui dessa água aqui dentro do filtro. Ou seja, a temperatura aqui vai cair, certo? Por isso que é uma água mais agradável, uma água assim meio geladinha, bem gostosa, beleza? Então a resposta mais correta é essa aqui, ó, letra A. A água que evapora rouba calor do pote e da água restante, beleza? Então pega calor do pote e da água restante, justamente para evaporar. Isso acontece também no processo de colocar roupa no varal para secar, né? É um processo semelhante a isso aí.
Muito interessante isso aqui, viu? Tem muitas questões aí nesse sentido. Letra A de amor. Um beck aberto contendo acetona é mergulhado em outro beck maior, isolado termicamente, o qual contém água. Isso aqui é o que, pessoal? A gente viu? É um calorímetro. Meio caseiro, mas é um calorímetro, beleza? O qual contém água conforme mostrado na figura. A temperatura da água é monitorada durante o processo de evaporação da acetona. Olha só a palavra aqui, evaporação. Se é evaporação, você sabe que é um processo endotérmico. Então, a acetona que está aqui, ela vai absorver calor da água, certo? Se ela absorve calor da água, a água ela perde calor para a acetona. Logo, aqui a temperatura tende a diminuir. Então, o gráfico mais correto aqui é o da letra C. Nem precisou ler o restante da questão, né? Então, letra C. Beleza, galera? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou aí, clique em gostei, se inscreve no nosso canal e até a próxima aula de termoquímica, galera. Falou!